As paz, meus irmãos, os que restaram aqui depois de tanta divisão, sobreviventes. Hoje a gente vai fazer uma pausa naquele seriado que a gente estava assistindo, de Apocalipse. Hoje a gente vai ter um descanso. É um domingo especial que vamos estudar outra coisa, tão importante quanto, porque também fala sobre o nosso Deus. A gente começou a estudar na sala dos jovens a Confissão de Fé de Westminster, a confissão de fé que professamos, que adotamos aqui na nossa igreja presbiteriana. É um tesouro que temos, que é esquecido por muitos, que às vezes só usamos na nossa profissão de fé mesmo, quando a gente é aceito na igreja e depois a gente esquece, deixa guardadinho. Mas nesses domingos a gente tem visto como ela é importante para a nossa fé, como ela nos ajuda a ter uma vida devocional facilitada. Semana passada estudamos o capítulo 1, lá no nosso esconderijo, naquele quartinho ali. E hoje fomos promovidos aqui e vamos estudar o capítulo 2, que fala sobre Deus e a Santíssima Trindade. Eu acho que o pastor não estava muito bem quando me deu esse tema tão fácil assim para você falar, mas ainda bem que não são minhas palavras, está escrito, foi outro pessoal aí, eu só estou trazendo as informações. Se você não tem a confissão de fé, porque você não tem uma Bíblia de Genebra ou uma Bíblia Herança Reformada, você pode utilizar livrinhos como esse. Eu não sei se dá para ver aí na câmera, o pessoal de casa. Ele é minúsculo, custa em média R$9, R$10, e ele tem dentro dele a Confissão de Fé de Westminster, tem o Catecismo Maior, tem o Catecismo Menor, tudo isso num livrinho desse tamanho que cabe no meu bolso. Eu trouxe ele no bolso, inclusive. Mas por que ele é importante? Por que a gente deve ter esses livrinhos ou esses documentos, né? Como eu já disse, você não tem na Bíblia de Westminster apenas, né? na Bíblia de Genebra. Porque esses livros, essa confissão, são um resumo de tudo aquilo que a gente crê. É uma forma de facilitar o nosso entendimento sobre as coisas da fé. Por exemplo, se você quisesse estudar sobre o Espírito Santo, em que livro você abriria? Não tem um livro que fala especificamente sobre o Espírito Santo e é o único tema daquele livro na Bíblia. Você encontra um versículo ali, um outro texto ali que fala sobre a ação do Espírito Santo, mas você não acha um texto que fala literalmente, aqui é sobre o Espírito Santo, aí tem todas as informações. Não tem isso. Se você quiser ler sobre namoro, aí aqui não tem mesmo. Se você quiser ler sobre o que a Bíblia fala, sobre um tema aleatório, você não acha essas coisas de forma facilitada. Você tem que procurar. Nossa sorte é que temos o Google, temos a internet, podemos procurar tudo aí bem rápido. Versículos que falam sobre namoro, versículos que falam... A gente acha uma coisa ali, uma coisa solta assim. Mas a confissão, os catecismos, os credos, eles têm essa função. Eles agrupam essas informações, tornam em um capítulo só e a gente tem um acesso facilitado. E hoje vamos estudar sobre Deus e a Santíssima Trindade. Se a gente fosse pesquisar sobre Trindade na Bíblia, onde é que a gente achava? Não sei. Nenhum versículo fala com a palavra Trindade. Mas a gente tem vários versículos que falam sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito. E é isso que vamos fazer hoje, né? Estudar essas doutrinas tão importantes. Por que a Confissão de Fé de Westminster, CFW, abreviada, é importante para você? É importante porque é um documento que tem o escopo de toda a Escritura. Como assim? O foco do catecismo, da confissão, é o mesmo da Escritura, que é qual? Dar toda a glória a Deus. Então, se você tem uma confissão, você lê ela, você estuda, você usa para suas devocionais, você está tendo o mesmo objetivo que a Escritura tem em si, que é dar toda a glória a Deus. Um segundo ponto de importância, por que esse documento é tão importante para você, é justamente porque ele pode facilitar a sua vida devocional. Às vezes você está com dificuldades, você não entende muito bem a sua fé, você não sabe ao certo quem é o Espírito Santo, o que é missão, o que é a grande comissão. E quando você tem uma confissão de fé, você simplesmente pode procurar nela e ela vai apontar os versículos que falam sobre isso, e aí você vai ser norteado na sua cabeça. E um terceiro ponto, muito importante também, é porque a Confissão de Fé de Westminster é a primeira confissão e mais utilizada pós-reforma. Antes a gente tinha outras confissões, outros credos, eu não estou dizendo que eles são errados, alguns são, ou que eles devem ser jogados no lixo, não. Estou falando que esse é o primeiro e o fundamental depois da Reforma Protestante. Ele realmente agrupou toda a doutrina reformada e transformou em 33 capítulos, como tem aí perto das folhinhas, 33 capítulos e mais de 100 teólogos. Foi gente com força para fazer essa confissão. Imagina, 100 pastores conversando numa sala, eu falei isso para o pessoal semana passada, devia ser um negócio bem calminho. 100 pastores, achei um versículo aqui, eu achei outro aqui, vamos juntar, e fazendo lá
a confissão, mas graças a Deus que a gente não participou da formação dela. A gente tem ela curtinha assim na nossa mão, na nossa Bíblia, e a gente pode estudar. Então, se você não conhece a confissão, ela foi feita nesses anos aí, de julho de 1643 até fevereiro de 1649. Foi um tempão que mais de 100 pastores, 100 teólogos, ficaram nessa igreja aí, muito bonita, lá em Londres, reunidos para que pudessem confeccionar esse documento que marcaria a história da igreja reformada. E como você não estava provavelmente na primeira aula, no primeiro capítulo, aí está um resumão. O Senhor se revela de forma completa por sua palavra, porque o primeiro capítulo é justamente sobre as Sagradas Escrituras. Eles começam a confissão falando sobre a Bíblia. Então, esse é o resumo. O Senhor se revela de forma completa por sua palavra, que é completamente inspirada, cuja autoridade depende somente do seu autor. O Espírito Santo nos ilumina para que creiamos em Deus e em sua palavra, pois nela conhecemos a Deus e sua vontade. A Bíblia é o livro completo e suficiente para toda a igreja, com sentido único e proveito múltiplo, tendo em todas as controvérsias o Espírito Santo como juiz supremo. Então, esse é o resumo, porque o primeiro capítulo da confissão ele tem 10 artigos. Então, se eu fosse trazer os 10 artigos para poder resumir para vocês, ia ficar bem cansativo. Esse é um resumo, tira um print aí quem estiver assistindo em casa e fica à vontade. Mas essa é a síntese do que a confissão de fé vai trazer sobre a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é autoridade, não depende de mim, não depende de você, depende de Deus que a escreveu. Ele é seu autor, então ele é a autoridade. Ela é suficiente para o crente, a gente não precisa de outras coisas, não é o catecismo ou a confissão que faz a gente ser crente. É a palavra e somente a palavra. E o Espírito Santo é o juiz sobre toda controvérsia. Esse é o resumo. Então agora a gente já começa o nosso capítulo 2. Como eu disse, acho que o pastor estava bem confiante, assim, disse, não, esse menino vai ser usado por Deus, porque os temas não são brincadeira. Olha só os 3 temas do segundo capítulo. Enquanto o primeiro capítulo eram 10 artigos, os 10 artigos eram sobre a Bíblia. Não estou dizendo que a Bíblia é um livro fácil, mas é mais fácil falar 10 vezes sobre a mesma coisa do que 3 artigos sobre temas completamente diferentes. Nesse segundo capítulo, eles vão falar sobre os atributos de Deus, sobre a soberania divina e sobre a Santíssima Trindade. Eu acho muito interessante que, quando é da vontade de Deus, tudo é harmonioso. Hoje foi cantado que Deus é soberano, e Vando começou o culto, a EBD, falando sobre a Santíssima Trindade, e vamos estudar isso hoje. A soberania de Deus, os seus atributos e a Santíssima Trindade. Então, já peço perdão e aviso que eu não estou aqui para poder falar tudo sobre a soberania de Deus. Não estou aqui para falar todos os atributos de Deus, nem esgotar a Santíssima Trindade. Primeiro, porque eu não sou doido. Segundo, porque eu não tenho vasto conhecimento sobre isso. Estou aqui para poder passar o catecismo, a confissão de fé, de forma que todos nós possamos entender a importância desse documento e essas doutrinas que são a base da nossa fé. Sem a Trindade, não cremos no Deus da Bíblia. Sem a soberania de Deus, não cremos no Deus da Bíblia. E sem os seus atributos, não temos nada. Então, meu objetivo hoje é só esse, que você perceba que esses 3 pontos são o Deus que cremos e precisamos estudar esses 3 pontos para que possamos honrar a Deus com nossas vidas. Então, começo com a frase de João Calvino, que diz o seguinte: quando nomeamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não imaginamos 3 deuses. Todavia, a Escritura e a própria experiência da piedade nos mostra na mais simples essência de Deus, o Pai, seu Filho e seu Espírito. De tal forma que nossa inteligência não pode conceber o Pai sem compreender ao mesmo tempo o Filho, no qual brilha a sua imagem viva, e o Espírito, em quem aparece o poder e a virtude do Pai. Estejamos, portanto, firmes com toda a mente e coração em um único Deus. Eu disse que não ia ser fácil. O tema de hoje é bem puxado, e João Calvino está mostrando isso aí. Nós vamos ter que entender que não são 3 deuses, mas que não é uma só pessoa. São 3 pessoas, um só Deus, e nossa mente e coração tem que estar disposto a adorar 3 pessoas e um só Deus. Essa é a Trindade. Portanto, começamos com a frase de Calvino para nos assustar um pouco, mas para nos conduzir em piedade, que possamos realmente ter reverência e entender que a Trindade, a Santíssima Trindade, é o Deus que cremos. Esse é o primeiro artigo. Ixi, como fica ruim de ler, minha gente. Mas eu vou ler aqui, e quem tiver nas suas Bíblias, acompanhe, por favor. Perdão pelo tamanho do texto, mas a culpa é deles, né, que fizeram um artigo gigante, eu só copiei aí. Então, vamos ler. Diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser,
suas perfeições. Ele é espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor e é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Veja só, um mega texto, muito grande, mas são atributos de Deus. Não tem nada de outro mundo assim que a gente não possa compreender. E são as características do nosso Deus. Podemos passar meses para estudar todos esses atributos, mas como eu já disse, esse não é o objetivo da gente aqui hoje. A gente quer entender que o nosso Deus é isso tudo e não entender cada característica do nosso Deus. Abaixo tem uma série de referências, muitas referências bíblicas, que foi o que eu disse. Imagina só, se você quisesse descobrir todas essas características sobre Deus e você tivesse que ir procurar lá em Deuteronômio 6:4, 1 Coríntios 8:4, 6, você tivesse que ir atrás disso tudo, um por um. Você ia passar realmente muito tempo, porque foram 100 pessoas e passaram anos fazendo isso. Então temos que agradecer a Deus, porque Deus usou aqueles homens para juntar isso tudo, né? Facilita a nossa vida para que possamos entender sobre o nosso Deus. Mas, se você quiser estudar um pouco mais sobre os atributos de Deus, te recomendo Atributos de Deus, de A.W. Pink. A.W. Pink foi um escritor, na verdade ele foi um pastor, só que ele nunca foi muito bem sucedido como pastor. Ele era aquele pastor que falava e ninguém dava bola. Passou anos na igreja, ninguém deu bola. Foi morar na Austrália, pregou lá por anos, ninguém deu bola. Então ele começou a escrever, porque quando ele escrevia as pessoas ouviam mais do que quando ele falava. Então ele deixou seus escritos, especialmente sobre os atributos de Deus e sobre a soberania de Deus, que já foi um livro que estudamos na classe da UMP também, que são fundamentais para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus. Atributos de Deus, ele vai falar justamente sobre a maioria desses atributos aí e mostrar como Deus é perfeito em cada um deles. Mas, voltando ao nosso artigo, dá para perceber que ele é bem grande. E se a gente quisesse estudar ele todo numa vez só assim, a gente ia esquecer muita coisa. Então, a gente faz uma pequena divisão dele em 5 partes menores. A primeira parte seria que há um só Deus vivo e verdadeiro. Só um. Apenas um Deus. Segundo, Deus é um espírito pessoal e soberano, sem membros físicos e sem paixões. Aí você está imaginando que Deus é um fantasminha agora. Não é bem assim. Ele quer dizer isso para mostrar que Deus não é como nós, que nos inclinamos às nossas paixões, que nos entregamos aos nossos desejos. Deus não passa por isso. Ele não tem as nossas necessidades e por isso não peca como nós. Terceiro, ele possui em si mesmo e de si mesmo todas as perfeições absolutas. Vou ler logo o quarto e depois comento os dois. Ele possui todas as perfeições relativas com respeito às suas criaturas. Está vendo que tem 2 termos em itálico aí, se estiver dando para ler? Perfeições absolutas e perfeições relativas. Isso, para facilitar o nosso entendimento, são apenas os atributos de Deus. Os atributos relativos são os que ele tem para com o outro, ou nós, no caso, sua criação, suas criaturas. E os absolutos são os dele para ele. Por exemplo, um absoluto. Ele é eterno. Ele é eterno e não depende de nós e não se comunica conosco no sentido de eternidade. Deus é eterno e ponto, se resume a ele. E um relativo seria, por exemplo, Deus é amoroso. O amor dele se revela a nós, se relaciona conosco. E quinto ponto aí dessa divisão desse artigo 1 ele é autoexistente e absolutamente independente, o único que sustenta, possui e soberanamente dispõe de todas as suas criaturas. Então a gente vê que Deus é dono de tudo, dono de todos, sustentador de tudo e de todos. Então, esse é o único Deus que tem isso. Se você for em qualquer outra religião, se você for em qualquer outro credo por aí, você não vai encontrar um Deus que tem essas características. Nem mesmo pelos seguidores desse falso Deus, eles vão dizer que o Deus deles é isso tudo. Os deuses por aí afora precisam da adoração dos homens. É a famosa mitologia grega. Se você parar de adorar aquele Deus, ele se enfraquece. Ou então você tem que levar sacrifícios àquele Deus para que ele se agrade de você e dê uma boa colheita, uma fartura X aí.
O nosso Deus não é assim. Ele é suficiente, ele é absoluto, ele é perfeito em todas as suas características. Ele não precisa da nossa adoração, mas ele nos convida a adorá-lo. Ele divide a sua glória no sentido de que podemos desfrutar de tudo que ele faz. Não somos merecedores de nada disso. Não somos merecedores da igreja, da glória do nosso Deus, das alegrias que ele nos dá. Mas ele é perfeito e nos convida a desfrutar da sua perfeição. Então, facilitando aí o tópico do um só Deus vivo e verdadeiro, nós podemos quebrar ele ainda mais no termo um só. A Escritura vai mostrar em Deuteronômio 6,4, peço que algum irmão abra, para que possa ler aí com a voz bem forte, o que é que esse texto diz. Mas a Escritura vai mostrar que há um só Deus. Nunca se fala de 3 deuses e 3 adorações e 3 cultos diferentes, e temos que fazer um culto para o Pai, um culto para o Filho e um culto para o Espírito. Não funciona assim. Nas Escrituras vamos aprender o tempo inteiro que há um só Deus, que fez o homem à sua imagem e semelhança, não às suas imagens, porque não são 3 deuses. Alguém, por favor, leia Deuteronômio 6,4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O mundo aí tem muitos senhores, tem até mesmo senhores, senhores. Eu sou meu próprio Deus, a natureza é meu Deus, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, é o único Senhor. O resto é falatório, o resto é crendice. Somente o nosso Deus é digno de adoração, somente o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Ainda vemos nesse artigo da confissão, no começo dele, que além de ser um só Deus, é vivo. E o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que ele se relaciona, que ele está em movimento, que ele se comunica com o seu povo. A Bíblia vai mostrar lá no Salmo 115, do 4 ao 8, que os falsos deuses não são assim. Se algum irmão puder, leia em voz alta. Estou pedindo tanto aos irmãos porque senão vai ficar uma aula cansativa de só ler a confissão e perde essa movimentação que é a dinâmica de ter os irmãos participando. Então, se alguém puder ler em o Salmo 115, 4 até o verso 8, já está aí no projetor, fica à vontade. É isto. Os falsos deuses são assim. Eles têm lá uma aparência, uma escultura. Você cria o falso deus como você desejar. A gente vê muitas religiões, muitas seitas que têm falsos deuses, adoram fulaninho tal, o outro fulaninho. Mas são isso. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca e não falam. E assim se tornam aqueles que o adoram. Mas nós adoramos ao Deus que ouve, que fala, que faz silêncio. Isso nos machuca, mas aprendemos no silêncio de Deus. Mas ele se comunica com a gente. Ele é o Deus vivo, o único Deus vivo. Todo o resto é falso Deus. E por isso é tão importante entendermos esses 3 pontos que são fundamentais, né? Há um só Deus, ele é vivo e ele é verdadeiro. Fica à vontade. Assim, se hoje a gente for modernizar essa afirmação, a gente tem falsos deuses também hoje de outras formas. Filmes, né? Livros, personagens fictícios que passam na televisão. Muita gente confia, muita gente se espelha. Tem gente que se transfigura, né? Faz plástico para ficar igual a esses personagens fictícios que da mesma forma também não vão impactar a nossa vida do jeito que Deus vai. Enfim, pessoas que confiam nessas imagens, que hoje em dia são imagens que até em holograma você cria, artistas e tudo, mas que também não vão ter o mesmo efeito que as estátuas na época que esses textos foram escritos. Exato. Cícero está reforçando aqui que vivemos num tempo em que tudo vira Deus para os homens. Você pode adorar você mesmo, você pode adorar o seu esporte lá, você é crossfiteiro, aí você adora o seu crossfit, você adora seus hábitos, seus vícios. Mas nada disso dá o que o nosso Deus vivo dá. Ele nos dá segurança da vida eterna, nos dá paz, nos dá alegria. O mundo pode até tentar nos dar uma falsa alegria, mas isso passa.
Se você é da religião dos crossfiteiros, isso vai passar. Você no céu não vai ser musculosão bombado. Eu não estou dizendo que é errado não, viu, gente? Só estou fazendo uma brincadeira, tá? Mas tudo que a gente tem como falso Deus, que nos dá alguma alegria aqui, vai ficar por aqui mesmo. Então, que a gente mude esse foco, né? Tenha a alegria plena no nosso Deus vivo e verdadeiro. Sim, e o verdadeiro é justamente por isso. Porque Ele é o único Deus de todos aí, essa pancada de falsos deuses que o mundo tem, que em toda a história fez cumprir tudo o que falou. A gente não tem nenhum texto que diz, ou algum relato aí, algum historiador que disse, dessa vez Deus errou. Peguei Deus de surpresa. Não tem isso. Você vê aí falsos profetas que disseram, o mundo vai acabar em 2000, 2010, 2020. Todo ano o mundo acaba. Mas não acabou. A gente vê que cada palavra da Escritura sobre o nosso Deus se cumpre, tem se cumprido e se cumprirá até o fim. Ele é o único que é verdadeiro. O resto é conversa, é lenda, é mito. Então, que busquemos ao nosso Deus vivo e verdadeiro, que compartilha a sua glória, que divide da sua graça, que nos chama para sentar à mesa e compartilhar das graças desse poderoso Deus. Mas, continuando ainda nesse primeiro artigo, nós chegamos no tema das perfeições de Deus, que eu disse que eram relativas e absolutas. Debaixo dessas plantinhas, eu botei muita plantinha, não dá nem para ver ali, mas eu botei muitas plantinhas porque semana passada disseram que o meu slide estava feio. Aí eu tentei caprichar dessa vez, fazer um negócio bem presbiteriano, cheio de plantinhas verdes, mas estamos aí. E os atributos de Deus, eles podem ser categorizados de 4 formas. Está pequenininho aí, mas se você tiver no computador em casa, talvez seja melhor de ver. E para os irmãos aqui eu estou lendo, então vamos continuar. Os atributos de Deus são absolutos e relativos, que os absolutos são os de Deus para com Ele mesmo, não passa pelo homem de forma alguma, e os relativos são os de Deus que passam para o homem. Esses 2 textos que eu botei do lado são exemplos disso. Autoexistência é um atributo absoluto de Deus. A imensidade é um atributo absoluto de Deus, não toca o homem nesse sentido. A eternidade também, a inteligência também. Onisciência, onipresença e onipotência são atributos relativos de Deus. Porque se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe sobre alguém. Então está se relacionando conosco de alguma forma. E por aí vai os exemplos. Mas uma outra categorização dos atributos de Deus é a categorização filosófica, está aí no cantinho, que são os comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são os que, em parte, são conferidos ao homem. Por exemplo, Deus é amor. Nós também temos um pouco de amor. Claro que o nosso amor sem Deus não é amor verdadeiro, né? Só podemos ter amor verdadeiro passando pela cruz. Spoiler de hoje à noite. E atributos incomunicáveis são os atributos que não são conferidos ao homem. O homem não é onisciente, o homem não é onipotente. A gente não tem nada dessas características de Deus. Então, esses são os incomunicáveis. Só para facilitar. E o que é que importa da gente saber se são comunicáveis, se são incomunicáveis, relativos ou absolutos? Importa saber que Deus é perfeito em todos eles. Seja na sua onisciência, na sua sabedoria, na sua paciência, na sua misericórdia. Em todos esses, Deus é perfeito. Ele não tem erro algum, não tem sombra de mudança, Ele não tem sombra de pecado em nada disso. Nosso Deus é santíssimo, puríssimo, como vai dizer a confissão. Se você achou difícil entender esses atributos aí, essas características, pense no Doutor Estranho. Não sei se você já assistiu esse filme. É muito legal, recomendo. Mas também é cheio de umas viagenzinhas. Mas esse super-herói da Marvel, ele é o super-herói que mais chega perto de Deus. Ele tem poder de tudo, ele sabe todas as possibilidades do universo, ele sabe que tudo pode acontecer ou nada pode acontecer, ele tem uma sabedoria assim, acima de todos os homens e mexe com o tempo, ele mexe com muita coisa. Mas ainda assim, não chega lá no nosso Deus. O nosso Deus, ele não sabe as possibilidades, ele fez todas as possibilidades, ele fez o tempo, ele fez os homens, ele fez o sim, ele fez o não, e ele controla todas as coisas pela sua palavra. O Doutor Estranho é um herói falso aí, como o Cícero estava dizendo, pode até ser um Deus para alguém, mas ele é um pecador como qualquer outro. O nosso Deus não. Tudo que ele faz é perfeito e todas as suas características são santas e perfeitas. Sobre a autoexistência, que é um atributo assim que é bem filosófico, é bem pesado da gente entender, a gente precisa lembrar de um dos teólogos do passado, Tomás de Aquino. Pela Igreja Católica, São Tomás de Aquino, porque foi um homem que contribuiu muito com a Igreja, escreveu
milhões de páginas de teologia, realmente um gênio. E ele criou, ou ele categorizou 5 formas do homem normal, o homem comum, entender que existe um Deus. Não vou passar tempo para explicar as 5, porque não temos tanto tempo para isso e nem eu sou a pessoa mais capacitada para tal. Mas essas são as 5 provas que ele tem da existência de Deus. A primeira delas é o movimento, ou primeiro motor. Ele vai dizer que tudo que se move é porque alguma coisa moveu antes. Seja uma folha que é carregada pelo vento, é porque teve o vento. E se o vento está aí, é porque teve alguma coisa que fez o vento. E você vai regredindo assim até chegar em Deus. E o segundo argumento dele é o da causa eficiente, mostrando que todo efeito precisa de uma causa para esse efeito. E ele vai mostrar que a primeira causa tem que ter sido Deus. O terceiro argumento dele é o argumento do contingente e necessário. Ele vai mostrar que algumas coisas no mundo, eu botei em negrito porque esse é meu favorito, ele vai mostrar que algumas coisas no mundo são possibilidades. Por exemplo, eu podia estar aqui, e estou, mas eu podia não estar. Eu não sou necessário para o mundo. Vocês não são necessários para o mundo. Mas há uma coisa que é necessária para o mundo, porque se essa coisa não fosse necessária, não haveria mundo. Por exemplo, se tudo fosse possibilidade, eu sou uma possibilidade, vocês são uma possibilidade, mas se todas as coisas fossem possibilidades, haveria um momento em que nada existiria. Já que tudo é possibilidade, nem que fosse 0,1%, em algum momento nada ia existir. E nesse momento em que nada existisse, nada poderia ser formado. Então, há algo que tem que ser necessário, que tem que ser eterno e que tem que ser autoexistente. E esse algo é o nosso Deus. Mesmo que tudo passe, que não haja mais homem nenhum na terra, que não haja árvores, plantas, seja lá o que for, tem que haver um Deus, porque senão não vai poder voltar a ter novas coisas. Entender o argumento filosófico dele é bem complexo, mas dá para ir pegando. Qualquer coisa tem vídeo no YouTube, depois vocês veem. Ou então pergunta aos pastores, menos o pastor Érico que está de férias. Também é o argumento dos graus de perfeição, que ele vai mostrar que toda bondade vem de uma bondade maior. Se eu faço algo e vocês acham que é bom, então certamente há algo melhor do que isso. E quando você vai regredindo assim níveis de bondade, subindo no caso, você vai perceber que há uma bondade absoluta, que é a perfeição do nosso Deus. E o último argumento dele, muito interessante também, é o da ordem das coisas, ou o argumento teleológico, que basicamente vai dizer o seguinte: se todos os dias o sol aparece para a gente, se todos os anos temos 4 estações, se a chuva cai sempre da mesma forma e nunca de baixo para cima, se as coisas seguem a ordem que tem alguém que controlou isso tudo e que estabeleceu isso tudo. Nada poderia ter feito tanto sentido, tanta ordem, tanta harmonia por acaso. Até mesmo se você tem um pensamento errado de acreditar no Big Bang, meus pêsames por isso, se você crer nisso, alguma coisa teve que organizar ali a poeira para explodir. Alguma coisa tem que ter organizado. E essa coisa, esse argumento, é o nosso Deus. Seja se você pensa dessa forma errada da evolução aí, das explosões, ou seja, um pensamento bíblico, sempre há uma pessoa por trás disso. E esse é o nosso Deus. Então, esses são os argumentos de Tomás de Aquino para mostrar que o nosso Deus é autoexistente, ou seja, ele não foi criado, ele não nasceu, ele sempre existiu e assim tem que ser. A nossa confissão complementa dizendo, que ele é autoexistente, absolutamente independente. E há um texto que fala sobre isso, muito pesado. Transmite aí, Google, por favor, o Jó 38, por favor. Que ele vai mostrar sobre Deus sendo o independente criador. Nesse texto, como vocês sabem, é o livro de Jó. Jó perde tudo, passa por todos aqueles problemas, e os amigos dele vêm falar com ele, argumentos que são bem estranhos. Depois Jó responde seus amigos, e, por fim, o próprio Deus tem uma conversa com Jó. E esse é o começo da conversa. Deus começa a conversar com Jó no capítulo 38, no verso 1, dizendo: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Isso Deus dizendo a Jó. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Verso 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Isso é simplesmente o próprio Deus perguntando a Jó: Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso tudo? O que você acha que é para poder reclamar de alguma coisa quando eu, independentemente, eu sozinho, fiz tudo isso? E aí,
se Google fosse clicando assim, vocês iam ver que o capítulo 38 é só perguntas de Deus para Jó. O 39, só perguntas de Deus para Jó. O 40, só perguntas de Deus para Jó. O tempo todo, Deus dizendo, onde é que você estava? Quem é você diante disso tudo? Bota aí, Google, por favor, o capítulo 41, verso 11 de Jó. Google não, Mateuzinho, desculpa aí, foi mal, velho. Jó 41, verso 11. Quem primeiro deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Veja, é no final do capítulo 41 que Deus para de fazer perguntas a Jó e Jó finalmente responde, né? Humilhado, com certeza, mas essa é uma das perguntas mais marcantes. Quem foi que me deu alguma coisa? Quem foi que me deu alguma ideia, seja o que for, para que eu esteja em dívida com alguém? Ninguém. O nosso Deus é um criador independente. Ele não precisa de nossas ideias, de nossa ajuda para nada. Ele fez todas as coisas por sua palavra e fez tudo bom, que é o que vemos em Gênesis. Pode botar de volta o slide. O complemento ainda desse primeiro artigo vai mostrar que Deus é soberano sobre todas as criaturas. E por que Ele é soberano? Temos que entender que, por direito, por legitimidade, Ele já seria soberano, assim como um pai é soberano sobre seu filho. Se o pai disser, vai comer, o menino tem que comer, senão a soberania do pai vai se mostrar irada. E Deus tem essa soberania, não no sentido do irado, isso foi só um exemplo de um pai para um filho. Mas Ele é o Criador, desde o princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, é o que diz João 1, do 1 ao 3. Todas as coisas foram feitas pelo nosso Senhor, e sem Ele nada do que foi feito existiria do jeito que existe. Colossenses 1, do 16 ao 19, vai dizer que Cristo estava na criação e por meio dele todas as coisas foram feitas. Todas as coisas são criadas por meio do seu amor, por meio da sua palavra. Então, temos que ter isso em mente. O nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Não é que Ele pode ser, não é que, agora que eu aceitei Jesus, agora Ele é soberano da minha vida. Ele sempre foi. Ele controla todas as coisas, cada folha que cai, cada vento que sopra. O nosso Deus tem domínio. Vamos ao segundo artigo da confissão. Veja que a temática já muda. No primeiro artigo, coloquei aí um quadradinho pequenininho entre essas duas fotos. São os atributos de Deus. É a temática central desse primeiro artigo. No segundo, já temos uma outra temática. É a soberania divina. Claro, já falamos da soberania divina nesse primeiro artigo, mas o segundo é espetacular. Parece sim que é realmente o tema central. Vejam, ele diz: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. Perceba, ele está falando o tempo inteiro sobre a soberania de Deus, mostrando que Deus é dono de todas as coisas e ele faz todas as coisas do jeito que ele quer. Para ele, por meio dele. E, especialmente quando fala das criaturas, ele vai mostrar que Deus não precisa de alguma coisa que a gente ofereça a ele e que a gente não dá uma glória que ele não tenha. A gente não está preenchendo algum buraquinho que Deus tem. Jamais. Ele é suficiente em si, mas ele compartilha dessa glória, dessa majestade dele, por livre e espontânea vontade. Ele não precisa fazer nada do que faz, mas ele é galardoador, ele é gracioso e derrama sua graça sobre o seu povo. Abaixo estão várias referências. Recomendo que você leia em casa, que você dedique um tempo a entender mais sobre a soberania de Deus. Mas Deus é soberano, ficou claro. Foi isso que eles falaram nesse artigo. Mas o que é a soberania de Deus?
a gente pode tentar entender pelos olhos de A.W. Pink, né? pela ideia que ele tentou nos passar. Eu vou ler aqui a citação de Deus é Soberano, o outro livro dele, que eu estava falando, que é muito útil para a nossa fé. A soberania de Deus se mostra um dos atributos principais do nosso Deus, porque por ele ser soberano, ele pode amar um pecador. Por ele ser soberano, ele pode justificar alguém que o feriu com pecados. Se ele não fosse soberano, ele teria que realmente obedecer a alguma lei criada. Mas ele é acima de todas as leis, ele é acima de tudo, porque ele é Deus. Então, por ele ser soberano, nós temos a fé que temos. Eu vou abrir aqui numa citação, é a mesma desse texto, eu acho. Deixa eu conferir. Ele diz assim: a soberania do Deus das Escrituras é absoluta, irresistível, infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, asseveramos o seu direito de governar o universo, criado para a sua própria glória, exatamente como lhe aprouver. Afirmamos que o direito de Deus é semelhante ao direito do oleiro sobre o barro, ou seja, moldá-lo em qualquer forma que deseje, produzindo da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra. Afirmamos que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora da sua própria vontade e natureza, e que Ele é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. Esse é o nosso Deus, Ele é soberano e a gente não deve questionar de qualquer forma o seu agir, os seus atos, ou por que o Senhor fez isso? O Senhor está me devendo alguma coisa? Jamais. O nosso Deus, Ele é soberano e por isso Ele pode fazer todas as coisas da forma que Ele bem quiser, da forma que sua vontade desejar. Então, para facilitar ainda mais esse conceito de soberania, temos que entender que a soberania de Deus é o seu direito absoluto de governar todas as coisas, todas as suas obras, tudo pelas suas próprias mãos. Ele pode conduzir o universo, a nossa vida, a nossa história, a história do mundo, como Ele bem quiser. Ele não tem que prestar contas com fulano ou ciclano. Ele é a autoridade última em todas as coisas. E vale a pena lembrar que quando a gente pensa em soberania pelos olhos humanos, a gente pode pensar em um bocado de ditadores por aí, uns tiranos que existiram ao longo da história, mas a soberania de Deus é distinta disso. O nosso Deus, em sua soberania, é sábio, é justo, é benevolente. Então, podemos descansar, porque a gente pode pensar, mas Deus é soberano, então vou viver com medo, porque Ele pode me dizimar a hora que Ele quiser. Mas temos que lembrar disso. A soberania de Deus é balanceada por todos os atributos dele. Ele é amoroso, soberano e amoroso. Ele é justo e soberano. Ele é perfeito. O nosso Deus é simplesmente incrível. Por que Deus é soberano? Esses são 3 argumentos que vão nos mostrar a razão dele poder exercer soberania sobre todas as coisas. Primeiro, porque ele é infinitamente superior. Se alguém quiser contestar o pódio, o local de Deus, fica à vontade, mas será tragicamente humilhado. Ninguém tem a soberania que o nosso Deus tem, a sabedoria, a compaixão do nosso Deus. Só Ele tem as características que Ele tem. Segundo argumento é a sua posse absoluta de todas as coisas, como criadas por Ele. E o terceiro, a perpétua e absoluta dependência de todas as coisas a Ele, para que existam, e de todas as criaturas inteligentes, para que sejam felizes. Ou seja, só vamos ter alegria de verdade quando repousarmos em Deus. Foi o que a gente estava comentando agora há pouco, que o mundo quer nos oferecer diversas formas de encontrar alegria, mas a alegria verdadeira só vem quando a gente descansa na soberania de Deus. Saber que, apesar de tantas mortes e tantas famílias em luto, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que a morte chegue na sua casa, que você perca um querido seu, Deus ainda está no controle de todas as coisas. E se você volta na piada do CrossFit, o CrossFit não vai te proporcionar uma alegria nessa situação. Se você perdeu sua mãe, perdeu seu pai, você só vai encontrar alegria realmente em Deus. O mundo vai tentar te oferecer tudo, mas nada vai ser suficiente para preencher o vazio que tem no nosso coração. Só Deus é do tamanho desse vazio e só nele podemos ter alegria. Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não há um único sentimento quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Cristo domina tudo, todos os sentimentos quadrados do universo, da nossa vida, da nossa existência. Nada passa pelos seus olhos sem que Ele perceba. Nada é surpresa para Ele. Deus nunca é surpreendido por nossas dores. Ele sabe, Ele ouve, Ele vê. Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que está disposto a consolar o seu povo com sua mão soberana.
e por isso descansemos nele. O último artigo dessa confissão, ou seja, estamos caminhando para o fim, é sobre a Santíssima Trindade. Ele é menor, mas não menos complexo, não menos difícil de entender. É o seguinte, terceiro artigo: na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Abaixo estão as referências para você ver que eles não inventaram isso da cabeça deles. Fique à vontade em pesquisar em casa, em conferir. E muita calma nessa hora. Vamos de novo para João Calvino. E sempre que aparece João Calvino, a cabeça da gente faz assim. Mas dessa vez, Calvino não veio para assustar ninguém. Ele veio para nos apaziguar. Veja, ele diz: ora, para começar, a mente piedosa não sonha para si um Deus qualquer. Ao contrário, contempla somente o Deus único e verdadeiro, nem lhe atribui coisa alguma que lhe ocorra à imaginação, mas se acautela, para que não se venha à mercê de ousada temeridade, a vaguear sem rumo, indo além dos limites da sua vontade. O que é que ele está dizendo com tantas palavras? Ele está dizendo que a mente piedosa não vai tentar inventar Deus. Ah, eu acho que Deus é isso aqui, então Deus agora é isso aqui. Ah, mas agora eu acho que Deus é mais isso, então Deus é isso. Não. Calvino está dizendo que a mente piedosa vai aceitar e entender Deus como Ele é. E admitir que eu não domino Deus 100%, eu não entendo tudo sobre Deus. Há esse elemento na nossa fé. Há um certo mistério. Ninguém pode dizer: eu compreendo tudo sobre Deus. Me pergunta aí que eu respondo. Quem diz isso certamente não conhece Deus do tamanho que é. É como um avião. Quanto mais perto você chega do avião, você vê que ele é maior. Quando você está bem longe, você vê, ele é pequenininho, ele cabe na minha mão. Mas quando você chega perto, você sabe, ele é gigantesco. Assim também é com o nosso Deus. Quanto mais perto a gente está dele, mais a gente admite. Ele é muito maior do que eu pensava. Ele é bem mais complexo do que eu imaginava. Então é isso que Calvino está dizendo. A gente tem que aceitar que a gente nunca vai dominar tudo sobre Deus. É melhor a nossa mente se moldar e dizer: vou tentar entender o que o Senhor revelou. Falando sobre Trindade, esse é meu versículo favorito sobre o tema. Eu perguntei no começo: qual versículo que fala sobre Trindade? Não tem nenhum que diga assim: estamos falando sobre Trindade aqui. Trindade é uma palavra que não aparece na Bíblia. Mas esses versículos servem para mostrar, na prática, a Trindade. Fala sobre o batismo de Cristo aí. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio. Perceba, já falou de Jesus, o Filho. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Citou o Espírito, já foram 2 dos 3. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O Pai falando sobre o Filho. Então, temos toda a Trindade no batismo de Cristo. E, por isso, precisamos ter muita atenção, porque... Eita, eu passei 2. Porque há muitas heresias sobre a Trindade. Por que eu não vou começar dizendo a Trindade é isso? Porque é difícil. Eu não sei dizer a Trindade é isso. Eu sei dizer o que a Trindade não é. E a Trindade não é isso aí que essas pessoas falaram ao longo da história. A primeira grande heresia sobre a Trindade foi o modalismo, o sabelianismo, unipessoalismo e um bocado de ismos, que é a mesma coisa. Eles argumentavam que, na verdade, havia um só Deus e uma só pessoa. Em um só Deus eles estão certos. Em uma só pessoa, não. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Mas eles argumentavam que era só a mesma pessoa que trocava de máscaras. Eram modos de agir, modos de Deus se apresentar. Agora Deus está se apresentando como Espírito. Então não existe mais o Filho e o Pai. Agora é só o Espírito. Não, mas agora Deus está se apresentando como Jesus Cristo. Então não existe mais o Espírito Santo nem Deus Pai. Era nisso que eles acreditavam. Que Deus era uma só pessoa que era como se trocasse de faces, que se apresentava. A gente vai ter uns exemplos para ilustrar essa heresia aí. A segunda heresia foi o arianismo. Foi uma das heresias mais arduamente combatidas na igreja, porque simplesmente tirava a dignidade de Cristo. Ário foi um presbítero numa igreja há muito tempo atrás, e ele afirmava que Jesus Cristo era filho no sentido literal de Deus. Ele dizia que Cristo nasceu, e por isso ele não existiu durante toda a eternidade, e por isso ele era uma espécie de Deus menor. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito.
Ele realmente criava essas três categorias e nós não cremos nisso. Cristo é tão Deus quanto Deus Pai. O Espírito é tão Deus quanto Cristo e quanto o Pai. Eles não têm uma hierarquia e um é mais mandão que o outro e um tem mais poder que o outro, não. O nosso Deus é 100% Deus no Espírito, no Filho e no Pai. Então, não podemos aceitar o arianismo na nossa mente, né? Jesus não foi criado como uma criatura. Ele não é a primeira criatura de Deus. Pelo contrário, ele é eternamente gerado do Pai. Ele é da mesma essência, assim como o Espírito. E a última heresia que trago aí para a gente conhecer, se a gente não já conhecesse de forma velada nos nossos corações, é o triteísmo. O triteísmo lembra o trinitarismo, que é o que cremos, mas o triteísmo, ele nega a unidade na Trindade. O triteísmo, basicamente, é um politeísmo. Ele acredita que há três deuses. É Deus Jesus, Deus o Espírito e Deus o Pai. Eles são separados, que podem ser adorados, cada um da sua forma, cada um pode prestar um culto a um desses, porque são três deuses. E nós não cremos nisso. Adiantando, tem umas ilustrações que eu vou admitir que eu já usei um aí e que já vi muito em muitas igrejas pelas quais eu passei. Professores, tios, pais, cuidado com as ilustrações sobre Trindade. A gente sempre tenta ilustrar para facilitar para as crianças, mas acaba ensinando uma coisa que não deveria ser ensinada. Essas são as ilustrações mais utilizadas. Se você está lembrando de outras aí, provavelmente ela vai cair em alguma dessas também. A primeira ilustração é a da água, e foi essa que eu disse que eu já usei. Eu já falei para as crianças que Deus é como a água, que ele se manifesta sólido, líquido e gasoso, no Espírito, no Filho e no Pai. Gente, que besteira eu falei. Eu estava sendo modalista. Eu estava dizendo que Deus usa uma máscara e se apresenta de uma forma quando Ele quer. Não é assim. Porque quando você tem o gelo, você tem água ali dentro, é certo. Mas o gelo não é a mesma coisa que a água líquida, nem a mesma coisa que a água gasosa. Você não pode beber água gasosa, já que eles são a mesma coisa. Você não pode tomar um copo de gelo e descer normal, como desceria uma água. Não é a mesma coisa. A gente tem que esquecer essas ilustrações e focar no que é devido. A segunda ilustração é a do ovo. Essa não usei, mas eu achei bem criativa quando eu li. Dizem que Deus é como um ovo. O ovo tem a casca, a gema e a clara. E aí você diz que cada um da Trindade é qualquer parte que você quiser. O Pai é a casca, o Filho é a gema e o Espírito é a clara. Faz sentido? Faz um pouquinho. Mas gema não é ovo. Ovo precisa de casca, gema e clara. Clara sozinha não é ovo. Gema sozinha não é ovo e casca não é ovo. Se for assim, jogue casca numa panela e coma. Não é ovo. Então não podemos dizer que a Trindade é como um ovo. Porque na Trindade, Cristo sozinho é Deus. O Espírito sozinho é Deus. E o Pai sozinho é Deus. Mas o ovo não. Então, além de ficar bem irreverente, assim, chamar Deus de ovo é bem estranho. Então, evite essas ilustrações também. Terceira ilustração, e essa também é bem utilizada na igreja que eu frequentava antes, era o que mais tinha, é de dizer que Deus é como o sol. O sol mesmo, a massa do sol, é o Deus Pai. Os raios do sol é o Deus Filho. E o calor do sol que a gente sente é o Espírito. Gente, o calor do sol não é o sol, é calor. Os raios do sol não é o sol, é raio do sol, é luz. E o sol é o sol. Mas não dá para a gente colocar a Trindade nessas ilustrações bobinhas. Senão a gente vai criar crianças que acreditam em besteiras enquanto crescerem pequenos grandes hereges. Não pode ser assim. É melhor a gente entender como isso aí. E isso não é ilustração, não estou dizendo que vocês usem isso aí para poder ensinar. Até porque eu vou mostrar que isso aí também não está perfeito. Mas esse é o desenho, o esquema, que mais facilita o nosso entendimento. Deixa eu ver se o mouse aparece. A gente tem que entender que Deus, um só Deus, é o Filho, é o Pai e é o Espírito. Mas o Espírito não é o Pai, são diferentes. O Pai não é o Filho, são diferentes. E o Filho não é o Espírito, são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, são Deus, é um só Deus. E por que eu disse que essa imagem está incompleta? Porque o nosso Deus vivo é um só, vivo e verdadeiro. E se ele é vivo, implica dizer que há uma dinâmica nisso aí.
Quando a gente fala de dinâmica, a gente usa uma palavra grega, pericorese. Pericorese é a dinâmica ou a dança da Trindade. Falar dança parece estranho, parece que estou falando besteira. Mas a gente tem que entender que o nosso Deus está nesse constante movimento. Em alguns tempos da Escritura, você encontra Cristo em evidência. Por exemplo, nos Evangelhos, o personagem principal evidenciado é Cristo. Mas o Espírito está lá. Deus Pai está lá. Quando você volta lá para Atos, por exemplo, você percebe que o personagem principal é o Espírito Santo. Cristo não está lá presencialmente, mas Cristo está lá também. O Pai está lá também. E essa é a dança da Trindade, essa é a pericorese. Está os três em constante movimento. Por isso que eu disse que essa imagem não é perfeita. Porque ela não está em movimento, ela não mostra essa troca. Mas sempre é o mesmo Deus. É sempre o mesmo Deus que é apresentado o tempo inteiro, a Trindade, os três. Claro, em alguns momentos, um mais em evidência do que o outro, mas são sempre os três. O Pai, o Filho e o Espírito estão sempre centrados um no outro. Cristo adora o Pai, o Espírito adora o Pai, adora o Filho, em constante comunhão, a perfeita união da Trindade. Os três têm o mesmo poder, a mesma essência, e os três são um. A Trindade é caracterizada por esse amor que um se doa pelo outro, que um obedece ao outro, é a perfeita harmonia. É um casamento sem problemas, a Trindade, em que perfeitamente há uma harmonia e tudo é feito de acordo com a soberana vontade do nosso Deus. Então fica a pergunta: a que pessoa da Trindade devemos orar quando oramos? Se ao Filho, se ao Espírito, se ao Pai? A resposta: oramos ao Pai por meio do Filho no Espírito. Oramos à Trindade quando oramos. Eu não oro, porque eu falei em nome de Jesus, amém, no final, então orei só a Jesus. Não. Quando a gente ora em nome de Jesus, por conta do que Jesus fez, ele rasgou o véu, nos deu acesso ao Pai, oramos em nome de Jesus. Mas é o Espírito que corrige as nossas orações, que são tão tortas, e leva para o Pai. Então, em tudo que fazemos, estamos adorando, e devemos ter consciência disso, que estamos adorando a Trindade. João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Quem está falando isso é Cristo. Então, não tem que orar a Cristo e depois eu orar ao Pai. Eu não vou separar as orações e as adorações. Jesus, ainda falando, diz em João 14, 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Cristo está falando do outro Consolador, o Espírito Santo. Então precisamos entender isso. É a Trindade o tempo todo. Na Bíblia a gente não tem adorações isoladas a deuses isolados. É um só Deus e três pessoas. Caminhando para o final, por que a Trindade é importante? Acredito que seja o último. A Trindade é importante porque é quem Deus é. Conhecer a Trindade é conhecer a Deus. Somente adorando ao Deus Trino que a nossa fé vai ter sentido. A gente precisa entender que se não houvesse Trindade, não haveria salvação. Por que eu digo isso? Porque o Pai elegeu os que seriam salvos. O Filho veio e pagou o preço pelos que seriam salvos. E o Espírito é como um selo que nos consola e nos faz perseverar até que cheguemos lá. Então, sem Trindade, se fosse só Deus Pai, só Deus Filho, só o Espírito, não haveria salvação para nós. Precisamos adorar o Deus Trino. Precisamos adorar a Trindade Santíssima e entender que é o nosso Deus. É um tema complexo, é complicado de entender, a nossa cabeça não entende como é que três são um é três. Mas você não precisa entender, você precisa adorar. Agradecer porque o um que é três, o três que é um, salvou sua vida, livrou você da condenação, do pecado eterno, da condenação eterna. E por isso somos gratos, por isso somos alegres, porque o Deus Trino é amor, é justiça, é santidade, e nos redimiu e nos comprou, nos tem consolado e nos levará de volta para si, quando chegar o tempo. Assim encerro esse segundo capítulo da Confissão. Só são 3 artigos, bem completos, bem complexos, mas querendo te estimular. Aproveite sua Bíblia de Genebra, se você tem uma Genebra, ou Herança Reformada, se tiver. Aproveite os catecismos, as confissões, eles são úteis para a nossa fé. Certamente eu não ia pensar nisso tudo sozinho, certamente eu não ia ter toda essa criatividade, essa inteligência para achar esse monte de versículo. A gente só acha porque eles passaram muito tempo procurando. Então,
Busque conhecer mais a Deus, agradecendo a Deus pelos privilégios que Ele nos tem dado de conhecer a sua palavra com tantas facilidades. Se você não tem esse livrinho, se você não tem a Bíblia de Genebra, mas você quer estudar esse conteúdo, você quer estudar esse material, Deus é tão gracioso que criou o aplicativo da IPB. Nossa Igreja Presbiteriana do Brasil tem um aplicativo nas lojas aí dos celulares, iPhone, Google. Você abre lá o aplicativo IPB, 3 letras, e é um dos primeiros botões. Tem lá, Confissão de Fé de Westminster. Tem o Inário também, Novo Cântico, para quem desejar. E lá podemos aprender mais sobre esses temas. Ainda recomendo sobre Trindade, meu livro preferido, que não dá para ver direito aí, mas é Deleitando-se na Trindade, de Michael Reeves. Um livro excelente, em que ele também faz esse mesmo traçado que eu fiz. Ele mostra o que não é a Trindade, o que não é o nosso Deus, e depois nos mostra que o nosso Deus é trino e deve ser adorado por toda a eternidade, com todo o nosso ser. Então, é isto, que possamos realmente adorar o nosso Deus que tem atributos perfeitos, que é soberano em todas as coisas e que é trinitário. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos porque, apesar de um conteúdo tão complexo, tão filosófico, podemos entender que na simplicidade o Senhor nos ama. Podemos entender que, com tantos atributos, com tanta excelência e tanta perfeição, o Senhor se compadeceu de nós. O Senhor não precisava das nossas vidas, não precisava das nossas orações, da nossa adoração, mas o Senhor escolheu, por livre e espontânea vontade, nos comprar, pagar o preço altíssimo por nós e nos trazer aqui hoje para que pudéssemos te adorar. Te pedimos, Senhor, que nos faça contemplar os teus atributos e perceber quão digno é o Senhor, quão grande é o Senhor e merecedor de toda adoração. Te pedimos que possamos encontrar conforto na tua soberania, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que isso nos traga paz. E te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, para que em tudo possamos te adorar, ao Filho, ao Pai e ao Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.